pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um relatório semanal das nossas Top Picks. Bom, a semana que se passou se mostrou uma semana positiva para os mercados acionários, em especial o Ibovespa, que apresentou valorização na semana, muito em função da ajuda da União Europeia à Grécia. O pacote de ajuda à Grécia surtiu efeito pelos mercados, os investidores acabaram adotando um tom otimista para a semana, e a gente viu a maioria das bolsas ao redor do globo fecharem em alta. Ajudou também essa melhor percepção, digamos assim, dos investidores, pelo menos no âmbito interno, o anúncio do aumento da taxa de juros, que foi seguido, digamos assim, da retirada do comunicado de que o aumento das taxas de juros poderia se perpetuar por um período prolongado. Dado que o Banco Central retirou este comentário no seu anúncio do aumento de juros, o mercado interpretou isso, de certa forma, como um tom positivo, interpretando aí que poderia ser parado, digamos assim, estopado esse aumento nas taxas de juros. Isso fez com que algumas ações do setor bancário tivessem fortes altas, especialmente, e também setor de construção, que apresentou um bom desempenho aí na semana que se passou. Bom, a nossa carteira, a gente montou uma carteira na semana passada bastante resiliente e conservadora, adotando uma postura digamos assim, conservadora em relação àquilo que poderia ocorrer durante a semana. Se por um lado a gente teve a aprovação do pacote de ajuda à Grécia, por outro lado persistem todos os receios com relação à economia norte-americana. Os americanos eles têm que aprovar o aumento do limite do teto de dívida, da sua dívida, para que não venha a ocorrer, digamos assim, um default norte-americano, algo que ninguém espera, algo que realmente ninguém acredita que vai acontecer. Mas a indefinição ela persiste, e persistiu na semana que se passou e deve ser a tônica aí para essa próxima semana. Dentro desse cenário, no qual o Ibovespa teve uma alta aí de 1,7%, influenciado por esses fatores que eu já comentei com vocês, a gente viu as ações mais conservadoras, especialmente CCR, Transmissão Paulista, Brasil Telecom e Ultrapar, todas têm uma performance aquém do índice Ibovespa. Isso porque, como eu falei, são ativos mais resilientes, mais conservadores, nos quais os investidores buscam proteção em momentos de receio e de volatilidade. Como a gente interpretava o cenário para a semana passada como um cenário de maior volatilidade, de maior aversão a risco, a gente se posicionou nesses ativos imaginando que o Ibovespa poderia ter uma queda. Fato esse que acabou não sendo verdade, não acontecendo. A aprovação do pacote grego influenciou mais aí no humor dos investidores. Bom, para essa semana a gente tem alguns indicadores e chama atenção, além de todo esse cenário norte-americano aí de definição com relação ao limite do teto de dívida, chama atenção a ata do Copom, que sai aí na quarta-feira, que também pode ou não confirmar toda essa interpretação de mercado com relação ao aumento ou fim do aumento das taxas de juros. Então, como eu falei, temos ata do Copom e atenção total aos Estados Unidos, e o clima, o certo receio continua pairando no mercado, dado que, como eu falei, caso os Estados Unidos não venham a aumentar o limite do seu teto de dívida, dia 2 de agosto, portanto na semana que vem, a gente teria um vencimento importante de dívida, no qual a situação ficaria bastante complicada para os Estados Unidos. Ninguém acredita num default norte-americano, é algo realmente impensado, tanto quanto catastrófico, mas a atenção do mercado fica toda voltada aí para a atuação de congressistas republicanos e democratas que vão julgar e que vão definir esse aumento do teto da dívida norte-americana. Bom, imaginando um cenário aí de volatilidade, a gente preferiu manter a carteira inalterada, ou seja, a aversão a risco continua pairando e a cautela segue como a tônica para essa semana. Então a gente não altera em nenhum ativo da nossa carteira. A gente acredita que essa carteira se mostra bem posicionada para um cenário de volatilidade e de aversão a risco, conforme eu citei, no qual a gente tem praticamente 4 ativos ligados aí todos a utilities, ou seja, energia elétrica, uma distribuição de combustível, rodovias, enfim, todos os ativos que são atrelados especialmente a mercado interno, e mais do que isso também, ativos que possuem uma demanda cativa, uma demanda constante, ou seja, distribuição de combustíveis, concessões rodoviárias, ou seja, as pessoas não vão deixar de andar, digamos assim, de carro, ou mesmo as transportadoras não vão deixar de utilizar as rodovias.
por conta de eventual colapso de dívida norte-americano. Então a gente prefere ficar posicionado numa carteira muito mais cautelosa, porque a gente entende que a semana tende a ser uma semana de aversão a risco, de volatilidade e de um certo receio aí com relação a essa definição norte-americana. Então essa é a nossa carteira. O relatório completo você pode acessar no nosso blog e ficamos aqui até a próxima semana.